Olá pessoal, boa tarde. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos nesta tarde de sexta-feira, mais uma vez, nesse encontro. Lembrando a todos, então, que sexta-feira, toda sexta às 14 horas, até no mais tardar 15h20, dependendo do tema, né? Dependendo das polêmicas e, acima de tudo, do estudo que estamos fazendo, estaremos aí contando com a presença de vocês, com a participação de vocês e, principalmente, também com perguntas. Estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aprendendo, né? Então, é sempre importante, é muito rica e a sua participação, é muito importante a sua participação e contamos, então, com a presença de vocês. E já vou mostrar para vocês que o nosso companheiro grevista, ele é grevista, ele resolveu que nós acertamos o salário e ele resolveu, então... De contrato novo. Está de contrato novo, apareceu. Newton Júnior, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E que nem ele falou, de contrato novo, cheio de energia, sem ter amor para dar. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos mais uma. Que hoje continue o mesmo esquema, né, Zé? Exato. De nós ter aquela polêmica. Polêmica sempre é bom, né? A pessoa acaba ficando agitada no nosso chat, né? Vamos lá. Unanimidade é burra, né? Já ouvi falar isso. Eu sempre digo, toda unanimidade é burra. E vamos lá, querendo concordar. E as pessoas da polêmica ainda não entraram. Eu estou aguardando aqui, ó. Mas eu quero acusar a presença aqui da Marisa Fentipede. Marisa, saudade de você, Marisa, viu? Faz tempo, hein? Sueli Manfredi, Carla Renatinha, a Regina Lago, Luiz Alberto Ferreira, Urânia Trudes. Boa tarde, Urânia, seja bem-vinda. A Maria Aparecida, né? A Marisa Fentipede está falando, boa tarde, Livro dos Espíritos, isso. Ana Wolf, Alcina Sotelo Medeiros. Alcina, grande Alcina, que deu um show semana passada, hein, Alcina? Alcina deu um show. Agitou pedaço, eu gosto assim. Como eu estava do lado de lá, né? Eu dei uma forcinha também para tumultuar um pouquinho, né? Tá bom? Mas você saiu bem, você sempre se sai bem, né? Vamos fazer com a musicoterapia agora, é isso? Aquela primeira que você mandou? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá, vamos escutar a musiquinha e daqui a pouco a gente começa a aula então. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações, por isso vem, Jesus. Te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso
Ok. Muito bom, né? Coisinha gostosa, né? Isso. Tem gente perguntando qual é o livro que estamos estudando, gente que está Livro entrando dos agora. Espíritos. E qual é a parte do livro dos Espíritos? Agora vamos falar sobre reencarnação. Reencarnação. Né? Pergunta 131 a 132A. Né? 133A. 133A. O Luiz Alberto Ferreira que está perguntando. Luiz Alberto Nós vamos passar agora o videozinho, né? Já fazendo todo o tema, né? Passando o tema para a gente já conversar sobre isso, né? Tá, quero acusar também a presença da Joelma Ventura, boa tarde. E a Marisa está falando que está com saudade de todo mundo, nós também estamos, Maurício. A gente gosta muito, a gente estava acostumado a ficar junto, né? Às vezes ficamos mais tempo na casa espírita, às vezes, do que na nossa própria casa, verdade, né? Verdade. Dependendo do trabalho que existe, né? Convivendo com a família espiritual, Isso. né? Rosimeire Caetano, seja bem-vinda. Boa tarde, Rosimeire. Pessoal, então, para o rapaz aqui, o nosso amigo o Luiz, a gente vai passar um videozinho de 3, 4 minutos e aí vem a explicação, né, através do Newton Júnior, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem, prestem muita atenção para que vocês possam fazer perguntas e qualquer dúvida a gente vai ajudar, não é isso? Essa é a ideia. Vamos lá, então. Capítulo 2. Encarnação dos Espíritos. Objetivo da encarnação. Perguntas 132 a 133A. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Ok. Eu só quero acusar a Margarete Gomes, está no YouTube, pelo YouTube, né? Seja bem-vinda. Boa tarde, Margarete. Vamos lá? As explicações? Vamos lá. Bem, gente, eu só queria colocar um detalhe, que a gente fala muito de encarnação e reencarnação. Quando se fala encarnação, significa que é quando é a primeira vez do espírito no planeta, né? E reencarnação é a reincidência, né? Quando nós voltamos por inúmeras vezes. Quando nós, assim, temos um conceito reencarnatório apenas na Terra, né? A gente, quando fala reencarnação, a gente imagina assim que... Por isso que comenta-se, né, que um espírito puro, houve muito debate semana passada a respeito disso, que existem aqueles que são espíritos puros, que desde o começo não errou.
O erro, na realidade, é uma concepção nossa, né? Não do universo. O erro é uma concepção nossa. O que existe é o trabalho constante para a evolução pessoal, porque fala-se muito em missão. E eu trago aqui para vocês refletirem a respeito disso. Na minha visão particular, a missão, ela, para o espírito, é única. Eu só tenho uma única missão. O que é a minha missão? A missão sou eu. Ou seja, fazer com que o meu trabalho, através do meu trabalho, eu venha gradualmente progredindo até chegar à angelitude, que é o nosso grau de chegada. Né? Nós viemos do átomo ao arcanjo, que como o Leondini nos falou, né? Do átomo ao arcanjo. Ou seja, durante milhões de anos a gente vem progredindo, né? A pureza da realidade, na nossa concepção, seria aquele espírito que nem Jesus, né? Jesus é o nosso modelo e guia, é a nossa referência. Então, nós olhamos Jesus e ele é, evidente, um espírito puro, ou seja, não existe maldade, não há necessidade de reencarnar, tanto é que Jesus encarnou no planeta Terra quando foi necessário, há 2020 anos atrás, né? Nesse processo reencarnatório. Então, Jesus encarnou para que, através de um processo de preparação de nós, ele tinha um compromisso com a humanidade, né? Porque ele era o nosso governador planetário, e através dessa encarnação, ele criou todo um processo e complementou, na realidade, um projeto crístico, ou seja, um projeto universal. O Criador, que nós chamamos de Deus, né, na nossa linguagem, determinou que para a Terra existiria um processo de evolução. E aqueles espíritos que lá estavam necessitaria que o governador planetário, que era o responsável pelo planeta, encarnasse, porque só ele poderia fazer o que ele fez, encarnasse e trouxesse pessoalmente a mensagem dele, que é a mensagem do amor. Porque o amor, na realidade, é uma energia universal. É a energia que constrói, restaura e cura. É essa energia que move o universo. Então Jesus encarnou. Nós encarnamos uma vez no nosso planeta, para que nessa encarnação nós continuássemos trabalhando por nosso processo evolutivo. Porém, nessa nossa primeira encarnação, nós de alguma maneira falhamos e tivemos que reencarnar. E assim, consecutivamente, cada um de nós existe um período reencarnatório. Cada um de nós, cada um dos 30 bilhões aproximadamente de espíritos que existem no nosso planeta hoje, sendo que 7, quase 8 bilhões estão encarnados, cada um de nós tem uma quantidade de reencarnações. E sabe lá quantas ainda teremos, né? Porque depende muito desse nosso projeto. Então, para nós entendermos com relação a reencarnação, ela é necessária como numa escola, né? A gente não tem que passamos de ano a ano, passamos para o ano seguinte, só que algumas pessoas, o que acontece? Alguns estudantes, por algum motivo, ou de entendimento, ou de fraqueza, ou então até de preguiça, não conseguem suplantar aquele ano. E eles são obrigados a refazer aquele período. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que entender. A reencarnação, ela é necessária, mas não é um castigo. A gente tem que entender que não é um castigo. E tem duas situações. Tem a prova é quando a gente passa por um período, né, de estudo e vamos fazendo provas e mais provas. E a expiação é quando nós já esgotamos as provas, não aprendemos e temos que expiar. Aí se torna uma expiação. E os espíritos mais elevados, eles não têm necessidade de expiar aquela no nosso planeta. Entenda bem, vamos refletir aqui. Jesus mesmo falou que existe várias moradas na casa do Pai, não é assim? Então existe trilhões, quer dizer, só na nossa galáxia existem bilhões de sóis. Cada sol tem outros tantos bilhões de planetas. Então veja bem, todos esses planetas são habitados, dito pelo próprio Kardec e por Jesus. Todos os planetas são habitados.
mesmo aqueles que não comportam a forma física, como Marte, Júpiter, Netuno, Urano, que são principalmente Saturno, que é um planeta gasoso, como é que não comporta forma física. Porém, lá existem espíritos vivendo em colônias espirituais, com uma psicosfera voltada para eles. Então, veja bem, todos os planetas são habitáveis. Então, digamos que eu consiga, algum de nós, consigamos vencer esse processo encarnatório da Terra. A gente vai desencarnar aqui e vai encarnar uma primeira vez num outro planeta com uma outra forma física, como foi dito na pergunta, se não me engano, 133. 133 ou 132. Que ali diz o seguinte, que os espíritos, eles encarnam utilizando a energia, o plasma do planeta. Ou seja, esse nosso corpo físico, ele está ligado apenas para que o espírito utilize esse processo, o seu processo de evolução no projeto encarnatório desse planeta. Ou seja, nós já falamos sobre isso, né, sobre o fluido vital, né? Existe o fluido cósmico universal, que é o que permeia todo o universo, e existe o fluido vital, que é o que permeia o planeta. O corpo orgânico necessita desse fluido para viver, tá certo? E o espírito precisa do corpo orgânico através do perispírito, que é a nossa forma, a forma que gera a forma. Então, através desses dois interface, o espírito consegue transitar nesse planeta. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou aqui para fazer o papel daquele que está assistindo. Ótimo. A gente sabe que quem está nos assistindo não são só vocês que estamos vendo aqui, que estão visualizando. Tem muita gente que fica quietinha, assiste, né? E muitas vezes são simpatizantes da doutrina, não conhecem a doutrina. Quem morre de Covid, quem vive e acaba morrendo de Covid, como é que é essa encarnação? Essa encarnação é o que é? Uma expiação? O que é? Explica um pouquinho. Não, olha, nós temos que entender o seguinte. Perante a lei universal, o nosso processo reencarnatório, ele já existe um projeto. Eu já tenho um projeto de nascimento e um projeto de desencarne. Evidente que durante esse projeto, nada é imutável. Nada é imutável no universo. Tudo é mutável de acordo com as minhas decisões diárias. Ou seja, tudo aquilo, a nossa vida terrena é uma agenda com páginas em brancos, com tópicos, né? Com tópicos. E eu construo esses tópicos, porém o término dessa encarnação está determinado. Por exemplo, o meu fluido vital que vai me manter durante tanto tempo, dirá assim, você vai desencarnar com 83 anos de idade, por exemplo. Mas eu, através das minhas atitudes, eu posso antecipar ou posso até prorrogar, como foi o caso do Chico Xavier, que prorrogou 22 décadas além dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o desencarne nosso, ele já está, assim, num período já estipulado. Porém, as pessoas que estão morrendo de Covid, elas estão servindo de alguma forma para auxiliar no projeto social como um todo. Por exemplo, vamos dizer assim, Jesus, vamos falar de Jesus que é mais fácil. A definição da morte de Jesus foi pela sociedade da época, entre Barrabás e ele, escolheram ele. Se tivesse escolhido Jesus ao invés de Barrabás, tivéssemos aprendido, Jesus não desencarnaria, não crucificado, mas provavelmente teria um infarto, um AVC, ou porque o prazo dele, do trabalho dele, tinha executado. Então, essas pessoas que estão morrendo de Covid, eles estão cumprindo uma tarefa. Eles estão alertando a sociedade de que nós necessitamos, de alguma forma... Veja bem, gente, isso que eu estou falando é algo para todos refletirmos. Eu estou colocando isso no ar para que todos refletamos. Porque é mais ou menos assim, não existe em nenhum lugar escrito, né, oficialmente pela espiritualidade, não existe nada definido com relação a isso, mesmo porque o Covid apareceu porque em algum momento nós desviamos o curso da história. Mas ele tinha que ser escrita. Então, como o próprio Chico falou, eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente não criar mais polêmica ainda, mas é mais ou menos assim, esse projeto
que está acontecendo hoje, do Covid, funciona assim. Essas pessoas que estão desencarnando de Covid, elas estão no período de desencarne. Estão no período do desencarne. Necessariamente não precisa ser aquele dia, mas num período de desencarne. E tanto poderia ser de Covid, como poderia ser de infarto, como poderia ser AVC. Como o Covid está em evidência, o universo, as forças que regem o universo, utilizam de alguma forma para nos alertar de algo. Entende? Porque hoje morreram milhares de pessoas de Covid. E essas milhares de pessoas, se não existe Covid, elas não morreriam? Então vamos fazer essa pergunta. E essas pessoas que morreram, milhares de pessoas que morreram, ou milhões, né, falando a nível de pandemia, milhões de pessoas morreram. Digamos que o Covid, digamos que a China descobrisse o problema na hora e ele não virasse uma pandemia. Essa é a pergunta que eu vou fazer. O que aconteceria com esses milhões de pessoas? Deixa para eles responderem. Não, eu gostaria, é o que eu falei. Por isso que eu falei, como isso não é dado definido, eu não encontrei até hoje nenhuma explicação dos espíritos. Eu vi muito animismo de médiums que trouxeram informações não tão confiáveis, né? Ou então informações que não têm um aval. Eu particularmente não vejo aval nessas informações que vieram. Fim do Covid, porque o Covid é isso, porque o Covid é aquilo, cada um falou uma coisa, né? Por isso que eu não quero ter algo que ficou no ar, sobre que Chico teoricamente tinha induzido a isso, mas eu não quero colocar porque isso não foi uma afirmação de Chico, foi uma colocação dele que nos levou, que nem Nostradamus, né? Nostradamus fez as pautas e a gente começou a criar um monte de informação. Então, num momento, Chico falou algo que hoje nós estamos colocando o Covid nessa pauta. Então, por isso que eu não quero criar nenhuma polêmica em função disso. A pergunta é essa, então. O que aconteceria com essas pessoas que desencarnaram se não existisse o Covid? O Covid. Exatamente. Né? E outra coisa, como o universo, porque veja bem, vamos analisar como espíritas ou até adeptos ao espiritismo, ou simpatizantes ao espiritismo. Todos nós somos, digamos assim, apesar de termos religiões diferentes, né, várias religiões, mas todos concordamos que Deus é justo e bom. Concorda? Que não há injustiça nas determinações divinas. E que o amor prevalece sempre. Não é verdade? Então, se é assim, por que essa pandemia? Por que não é castigo? Castigo, Deus não castiga. Isso é um arrasto que nós trazemos de nossa ancestralidade, que é inverídico. Um pai que ama não castiga. Ele não castiga, ele orienta. É assim que funciona. Então a pergunta nossa é duas perguntas. Primeiro, se essas pessoas, se o Covid não existisse, como seria o desencarne dessas pessoas? Porque se o Covid não existisse, então não desencarnariam? Será que Deus está castigando as pessoas? Ou então, tem Covid, tem que desencarnar? Houve o Covid, tem que desencarnar? Alguém tem que desencarnar? Não, tem que morrer alguém. Vamos sortear. Né? Vamos sortear. Vai, você, número 1257 da encarnação, quem é? É fulano e tal, então é isso que vai. Né? O universo não é bem assim. Eu quero ver se o pessoal participa aí, viu, gente? Eu quero que vocês respondam aí. Então a pergunta é justamente essa. Eu gostaria desse pessoal que gosta de polêmica, que é muito bom, né? Com relação a isso. Se não houvesse o Covid, como é que ficaria essas milhões de pessoas que desencarnaram? Por que será que nesse momento essas mortes estão chegando? Será que então não haveria esse desencarne? Né? Olha, eu quero acusar a presença Malu Vita, Cláudia Ribeiro e Delmira Ciccone Montinho. Olha, só gente do bem, só gente do bem mesmo, hein? Por acaso a esposa dele. Por acaso a minha esposa também, que essa é uma santa, porque me atura, então... Gente, uma perguntinha assim interessante. Rapaz, a gente vem nessa encarnação, passa por uma série de entreveiros, a gente acaba encontrando pessoas, desavenças com pessoas, né? Nós temos problemas de relações com essas pessoas, relações pessoais, e aí nós desencarnamos. Aí nos propõe uma nova encarnação. Eu posso recusar?
Pode. Eu posso dizer assim, de novo? Pode, Não. Pode. Pode? Mas você não vai com certeza. Mas quais são as consequências disso? Não, a consequência um dia vai ter que fazer. Porque assim, existe um tipo de encarnação, que nós sabemos, que chama-se a compulsória. É quando não tem mais jeito, você não tem, aí encara mesmo, é empurrado, né? Não, tu não quer, mas vai. Mas são muito poucas. Tá, É gente? isso que eu ia te falar. Fala um pouquinho mais dessa compulsão, porque parece uma coisa meio estranha, né? Como é que você impõe uma encarnação a uma pessoa? A que momento que da minha condição, que eu proponho que seja dessa forma? Na realidade é uma espiritualidade com todo, e quando você não tem... Eu vou falar dois tipos de compulsórias, digamos. Porque assim, já conversamos, vou tentar ser o mais claro possível, que você falou, nem todos são espíritas, né? Existe na filosofia espírita, até o livro de Ranieri, A Segunda Morte, nós conversamos sobre isso, né? Que quando o espírito regride, porque assim, o espírito não pode regredir, nunca, mas não pode regredir em intelectualidade. Ou seja, todo aquele conhecimento que eu adquiri, eu não perco. Digamos que eu tenho uma biblioteca imensa e eu vou pegando os livros, vou jogando lá dentro, fecha a biblioteca e não entro na biblioteca. A casa onde a biblioteca está, ela se dissolve, se destrói, mas a biblioteca não. Então é mais ou menos assim. Todo o meu conhecimento espiritual, do conhecimento de evolução, eu não perco, aquilo fica registrado. Porém, a essência, a energia, o perispírito, que é o nosso, assim, é o periférico entre o espírito, o corpo mental, né? O corpo mental onde guarda todas as informações, e o corpo físico, que é o que vai utilizando, ele começa a se dissolver, ou seja, não tem mais informação, e chega ao momento em que ele não tem forma, ele quase fica, a gente chama de ovoides. Então, nesse momento, muitos dos casos, o que acontece? Existe a reencarnação compulsória. É quando o espírito já perdeu a consciência de si, apesar de ter intelectualidade, mas ele perdeu a consciência de si, e o plano espiritual faz com que ele reencarne ou neste planeta ou em outro planeta, de acordo com a sua necessidade. E nesse processo, ele inicia um novo molde para o corpo perispiritual, né, para que ele continue o trajeto. Isso é a compulsória. E a maior de todas, que ocorre em maior quantidade, é o ódio. Quando um ódio entre duas pessoas já está no limite, que eles já perderam a razão, existe o reencarne compulsório, sabe, como chipófagos, tá? Ou seja, aqueles gêmeos siameses que o pessoal costuma dizer, né? A maioria dos casos, se não todos, mas que se tem consciência, os chipófagos são quando dois espíritos realmente não estavam mais em condição digamos assim, de aceitação, eles são obrigados, tanto é que vocês percebem que são duas mentes diferentes, teoricamente, dois espíritos num corpo só. Não é isso? Ou seja, um cérebro ele não comanda o outro cérebro, são cérebros diferentes, como se fossem irmãos gêmeos. Né? Os irmãos gêmeos. Os irmãos gêmeos, por exemplo, eles... Mas isso não é uma prisão? É uma prisão. É como se fosse uma prisão. Uma prisão. Eu sou obrigado a ficar... É uma prisão. Ou seja, é uma coisa... ou seja, vocês estão juntos, né, e tem que se preservar um ao outro. Concorda? Se você é um espírito e eu sou outro, e a gente se une no corpo, você não pode fazer mal para mim. Porque você estaria fazendo mal para você. É difícil, né? Entendeu? É uma situação muito difícil. Muito difícil. Então, quando o espírito... Agora vamos... Mas espera aí, pode ser até uma coisa meio chocante, mas espera aí, como é que funciona? Funciona assim, temos que lembrar que quando a gente reencarna, existe o véu do esquecimento. Sim. Então essas crianças, quando elas saem do útero, né? Quando elas saem do útero, elas saem com o véu do esquecimento, com o resquício, né, do conflito. E elas vão viver esse período de encarnação aprendendo a conviver junto. Tá certo?
O projeto é muito... Eu só quero que vocês entendam o seguinte, quando a gente dá um exemplo, temos que entender que não existe nada igual um para o outro. Cada um de nós é um projeto diferenciado. Existe semelhança, mas não igual. É isso que nós temos que entender. E esse projeto de reencarne como chipógrafo, tanto é que vocês veem que são muito poucos, né? É o limite. É o limite. Alguns casos de reencarnação compulsória é quando o espírito chegou no auge da maledicência, no auge da ganância, prejudicando muitas vezes e também não quer saber da sua essência espiritual, ou seja, se acha não acredita em espiritualidade, ou seja, não acredita em religiosidade, não traz nem a sua religiosidade, porque a espiritualidade ela é uma consequência da religiosidade, né? Não é o inverso, não. Nós nos tornamos religiosos para a gente começar a abrir o coração e permitir que Deus, Jesus, entre em nós e nos tornarmos espiritualizados, né? Nós hoje temos que ser muito mais espiritualizados e menos religiosos, mas nós estamos trabalhando para isso. Quando realmente você seja no auge, você encarna como um indigente, como um mendigo, não, vou falar de novo, não que todos os mendigos sejam encarnações compulsórias, não é isso, tá? Mas muitos dos casos é compulsório. Porque ele, ali naquela humildade, naquele momento em que ele se torna um invisível social, digamos que você era um rei poderoso e de repente você se torna um invisível social. Você vai expiar, né? Você vai expiar nesse momento. Mas acontece por uma escolha dele, da pessoa. É o que eu estou falando, a maioria dos casos. A maioria dos casos. Tá. A maioria dos casos é a escolha dele. Alguns poucos, né? Por isso que eu falei, gente, alguns poucos casos realmente é uma necessidade compulsória. Okay. Porque funciona assim, a gente está aqui, ó, não quer desencarnar, mas tem gente lá que não quer vir para cá. E normalmente quem não quer reencarnar são espíritos, eu não gosto de falar trevosos, né? Eu costumo dizer contrários. São espíritos contrários, que não querem, tá bom do jeito que está. Eu quero prejudicar o Zé, eu quero prejudicar e acabou. Eu quero que ele morra para me prejudicar. E, né, ele lá também, né? Olha, a Urânia Trusta respondeu aquela pergunta que nós deixamos no ar. Viu, Urânia? Você respondeu aqui a seguinte pergunta sobre o que aconteceria se nós não tivéssemos o Covid, né? Sim. A Urânia falou, eu concordo com o Newton, se não houvesse o Covid, certamente essas pessoas morreriam de alguma coisa, de alguma maneira, porque estariam no seu tempo de desencarne. É isso, né? Praticamente isso, né? Perfeito, é isso que nós temos aí. A Cláudia Ribeiro deve estar gripada. Ô, Claudinho, não, você está gripando? Eu estou brincando com a Cláudia Ribeiro porque ela escreveu assim, depois ela corrigiu. Eu falei, eu acredito que se não fosse o Covid é quando você está com o nariz entupido. Seria outra doença, outro vírus. Poderia ser uma guerra, o que eu acredito que seria muito pior. Uma outra coisa aconteceria. Aí depois ela corrigiu, é Covid, né? Cláudia, eu apanho, eu também apanho pra caramba. Sandra Costa, boa tarde. E a Cláudia Ribeiro já corrigiu. Vamos lá. Divaldo Pereira Franco. Assistindo o Divaldo, a gente tem uma referência como o Divaldo. Com certeza. Ele fala que muitas encarnações que nós temos, quando nós adquirimos uma doença na juventude, mas quando estamos jovens ainda ou na adolescência, poderia ser uma expiação. E quando nós já adquirimos doenças da idade mesmo, já dos 60, é apenas uma orgânica. Prova. É uma escolha sua. Por exemplo, o teu corpo, você usou de uma forma errada o teu corpo, você abusou, comeu demais e tal. Fala um pouquinho disso pra gente. É verdade. Quem sou eu para dizer conta do Divaldo? Ao contrário, sou fã de carteirinha de Divaldo. E eu só vou complementar o que ele falou. É uma realidade. Quando ele fala de jovem, a gente fala jovem, por exemplo, uma criança já nasce com uma enfermidade, né? Com uma enfermidade grave, algum problema orgânico, mental e assim por diante. Normalmente, quando isso ocorre, isso é uma escolha, ou seja, ou é escolha ou é aceitação. O que é escolha? Escolha é quando eu percebo o engano que eu cometi e eu quero me redimir de alguma maneira.
E a forma com que, digamos assim, o projeto que é me proposto pela espiritualidade é que o mata-borrão do espírito, que é o corpo físico, faça com que aquelas energias nocivas provocadas pelos nossos sentimentos, emoções e atitudes, que de alguma forma lesaram o perispírito, porque vejam bem, todas as nossas atitudes que de alguma maneira prejudicam o corpo físico, eles lesam também o perispírito. Por quê? Porque é uma mão dupla, né? É uma mão de via dos dois lados. Tanto o perispírito nos traz as informações do espírito para o corpo físico, como a ação orgânica do corpo físico leva essa informação para os perispíritos. Então, quando eu tenho uma lesão orgânica, eu deixo esse registro no plano perispiritual, né? Porque tudo, vejam bem, tudo isso é com aval do espírito, ou seja, tudo que me ocorre, eu estou avalizando. Tudo, sem exceção. Então, no momento em que somos jovens e trazemos essa lesão, a gente está limpando, desintoxicando o perispírito. Porém, quando nós temos uma vida saudável e de repente nós começamos a abusar por alimento, álcool, drogas, fumo e assim, nós lesionamos o corpo físico, automaticamente a gente vai ter enfermidade normal, natural, que está prevista, né? Quando se fuma, lá no maço de cigarro diz câncer de pulmão, câncer de garganta. A gente sabe disso. Pode acontecer? Pode. Ou também não pode acontecer. Você pode morrer de outra coisa. Mas na realidade está lesionando. Morre-se de outra coisa porque normalmente você tem um projeto. Mas de repente, se você, digamos que você pudesse desencarnar aos 90 anos, que normalmente acontece, a gente antecipa, infelizmente, é uma realidade para todos nós, a gente só vai descobrir quando desencarnar, que chama-se suicídio involuntário, né? Meio forte essa palavra, mas é uma realidade. A gente diminui o nosso tempo de vida aqui na Terra. Todos nós. Muito poucos casos que a gente realmente cumpre todo o projeto. Muito poucos André casos. Luiz? Hã? André Luiz? André Luiz, por exemplo. O André Luiz é um caso. É um caso. Foi aquela informação, né, do plano espiritual, que quando ele chega no umbral chama ele de suicida, e quando ele chega em nosso lar também, um dos médicos que vai atender, não lembro o nome agora, também fala para ele que o rapaz tão jovem, né, pena que veio do jeito que veio, pelo suicídio. Eu não entendia isso, como assim, né? Então, na realidade, todos nós, através da alimentação, de alguma forma a gente acaba comprometendo. Quantos infartos, né? Infartos, AVCs, e quando você vai descobrir, entupimento de artéria, ou por fumo, ou por álcool, ou por droga, ou por alimentação, excesso de gordura. É lógico que, vamos deixar bem claro, é lógico que a gente não vai chegar lá, morrer de infarto, que vai ser suicida, não, né? Aquilo foi só uma alusão à situação. Mas todos nós tendemos a diminuir, nem que seja um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas temos tendência. Porque o próprio estresse, gente, o estresse está provado, que o estresse, ele é um dos maiores responsáveis por enfermidades de todos os sentidos. Ele é responsável pela diabetes, que também mata. Ele é responsável pelo colesterol alto, que também mata. Ele é responsável pelo infarto, que também mata. O AVC, não é assim? Não é uma verdade isso? Não está constatado? Mas espera aí, mas eu não tenho culpa de ter estresse. Será que não? Por que do estresse nosso? Já paramos para pensar, por que nós estamos estressados? Qual o motivo? Estou estressado porque, sei lá, meu marido assim assado. Mas o problema do seu marido é dele, não é seu. Ou a esposa, ou vice-versa. Então nós nos estressamos em função porque nós não seguimos aquilo que Jesus nos deixou. Não é verdade? Se nós que somos adeptos do Espiritismo, né, ou então somos, de alguma maneira, acreditamos, né, ou atuamos no Espiritismo, nós bastávamos seguir o que Jesus falou para a gente. Né? Amai-vos ao teu próximo a ti mesmo, ser indulgente. Aí a gente tem o processo nosso pessoal que a gente não consegue.
né? E então as enfermidades, isso, vejam bem, isso é tão verdade que a própria ciência já reconhece que não existe pessoas doentes do corpo, e sim da alma. A própria ciência já fala isso. A ciência positivista. Então, eles reconhecem que nós nos enfermizamos pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. É ela que faz com que a gente se enfermize. Então, como o Divaldo mesmo nos trouxe, que é uma realidade, quando nós trazemos na infância, né, uma enfermidade, seja ela qual for, grave ou crônica de alguma maneira, o espírito aceitou aquele projeto. Mas quando passa aí dos 30 anos, 30 e poucos anos, e começa... Porque a média é essa, viu, gente? A gente costuma dizer que é o outono da nossa vida, né? Nós temos a primavera, que é o nascimento da infância. O verão, que é aquela fase até a adolescência. Aí depois vem o outono, que é os 30, 30 e poucos anos, e o inverno, que é a nossa melhor idade, né? Então, isso é uma realidade, Zé. A Sueli Manfredi está falando do vírus ainda. Acho que o vírus está aí para que pudéssemos avaliar o que mais importante não são as coisas materiais, e sim as morais. Sim. O distanciamento social é muito doloroso. Acho que tudo isso é para refletir e espalhar o exemplo de Jesus, o amor. Mas cabe aqui a gente entender que é para aquele que está aberto a isso. Sim, aquele que está aberto a receber essas informações. Porque tem muita gente, e faça uma avaliação nesse momento, já foram para 4, 5 meses, né, de vírus, e se você for fazer uma avaliação, você vai ver que muita gente não mudou seu comportamento por isso. Sim. Outros despertaram, outros estão refletindo mais, alguns se aproximaram mais da espiritualidade e outros se revoltaram. Sim. E continuam revoltados, não aceitam. Sim. É aquele que diz assim, eu quero que esse ano acabe logo. Não, você quer que acabe logo, por quê? Né? E a gente tem que refletir sobre isso. É verdade. Olha, vamos lá. A Eliana Fernandes entrou agora. A Eliana é a nossa, aqui, Botafogo na situação. Opa! Eu gosto muito Seja da Eliana. muito bem-vinda, Eliana. Gosto muito da Eliana por causa disso, né? E ela está falando uma coisa, estamos no Setembro Amarelo, né? O mês do suicídio. Sim. E ela fala, só consegui agora. Ontem foi o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Aliás, não é palavra forte. Para o CVV, Centro de Valorização da Vida, nós devemos falar sobre esse tema para poder esclarecer. Lembrando só por curiosidade que o primeiro CVV de Santos foi aqui, né, no Ceará de José. Que bacana. O Centro de Valorização da Vida começou em Santos, aqui, né, a minha mãe na época abriu as portas e eu tenho vários amigos no CVV e é um trabalho sensacional, é um trabalho... É uma pena que eu não lembro agora, só se eu pedisse para o Rob, por gentileza, tenta ver o número do CVV, se alguém souber também que está aí nos assistindo, Centro de Valorização da Vida aqui da região, porque parece que agora é um número só para todo o Brasil, se eu não me engano, parece que é um número para todo o Brasil. E você vai falar um pouquinho disso, né, do suicídio, até porque estamos falando de reencarnação, e nos dá aquela tal história, já escutei muito, as pessoas falando assim, eu não sei lidar com a derrota, com as falhas, com as minhas falhas. Às vezes eu programei, né? Eu me programei para fazer algo, eu não consegui alcançar e aquilo foi muito difícil para mim. E eu recuei, de repente, através do suicídio, eu tirei a vida. É isso que eu escuto e eu gostaria que você também falasse sobre isso. Qual é o número, Rob? O endereço fica na rua Campos Melo, 189, na Vila Matias. Espera um pouquinho. Campos Melo, 189, na Vila Matias, porque eu estou com o fone aqui, senão o pessoal não escuta. Tá. Campos Melo, 189, na Vila Matias. Isso. E o site é cvv.org.br. cvv.org.br. Perfeito. E o telefone é 13 3234 4111. Mas parece que tem um que é nacional. Não tem um que é nacional. Tem um número que é nacional, que você, em qualquer lugar do Brasil, atende o CVV. Talvez alguém... E agora a Renata e a Eliana acabaram de colocar aqui, viu, Rob? 188. Tá. 188. Você digita 188 no teu celular e você vai no CVV. Você pode estar lá em Macapá, ele atende... Né? O CVV atende, isso é muito bom. Antes de você falar do suicídio, a Cláudia Ribeiro fez um comentário aqui rápido.
Eu falo de uma forma até leve, que de um sacode para acordarmos, sermos responsáveis, mais amorosos, lembrarmos que viemos com uma missão de melhorar. Eu vou até completar e falar para vocês assim, você tem que estar aberto para essa sacudida. Eu já falei, não adianta você sacudir quem não quer mudar. Lembrando que quem muda somos nós. Você pode sacudir eu posso sacudir muito você, Cláudia, mas eu posso, com essa sacudida, tentar mudar o teu ponto de vista ou te mostrar alguma coisa. Mas se você não quiser, não adianta. É verdade. Então, você tem que estar aberto para isso. Então, não basta sacudir. Nessa sacudida do vírus, muita gente... Muita gente mesmo. conseguiu perceber que se aproximou um pouco mais, se espiritualizou um pouco Isso, mais, né? E outros continuam, mesmo com sacudida, continuam apenas revoltados. O ganho foi muito grande. Então vamos falar do suicídio um pouquinho? Uma reencarnação que a pessoa acaba se suicidando. Então, primeiro, o suicídio, a gente tem a gente já, nós terapeutas, já chama, porque na realidade, o suicida, ele não quer terminar com a vida, tanto é que toda vez que ele desencarna, ele lá do outro lado, ele cai para a real de que a vida é muito importante. O que ele quer é eliminar a dor, né? Ele está com uma dor emocional, uma dor moral, uma dor, uma frustração tão grande de si próprio. É isso que temos que entender. Que o que acontece nessa frustração de si próprio, ele simplesmente abandona a vida da emoção, ou seja, o desejo de viver e sente uma dor muito grande. O que acontece? Falando em projeto, no livro de Ivone Pereira, Memórias de uma Suicida, falando a nível de projeto reencarnatório, o suicida, ele não, tipo assim, ele não decide se matar de uma hora para outra, não é de repente, eu vou me matar, e se mata. Não é assim que funciona. Ele já vem com um projeto em que outras épocas, ele teve essa iniciativa. Pode até não ter conseguido, mas ele teve essa iniciativa. Nós trazemos uma coisa que todos nós, o Zé falou um negócio muito interessante, que ele disse assim, que você pode dar um sacode numa pessoa, desde que ela queira. Tudo é assim na vida, tudo. Todos nós só mudamos quando realmente decidimos mudar. Não adianta. Você pode tentar convencer, mas se a pessoa não for convencida, ela não muda. Todos nós trazemos em nós uma coisa chamada reminiscências, que são cristalizações mentais, o monodeísmo, ou seja, ideias fixas que nós vimos trazendo de várias encarnações e precisamos trabalhar. Normalmente, o suicida, ele é assim, todo depressivo necessariamente não se tornará um suicida. Mas todo suicida teve um processo depressivo. E esse processo depressivo, tem uma palavra que a pessoa fala assim, a pessoa que é depressão é sentimento de culpa. Eu aboli essa palavra de sentimento de culpa, não só da minha vida, como também das pessoas. Eu chamo de responsabilidade pelo erro, né? E outra eu chamo de você estar de alguma maneira decepcionado consigo mesmo. Então, quando você está no processo depressivo, você está decepcionado. Por quê? Porque, estamos falando a nível espiritual, tá? Porque você, quando reencarna, você tem um projeto. E nesse projeto, você sabe que é muito importante você, se não resolver todo, mas uma boa parte desse projeto. Tudo isso que eu estou falando, gente, eu quero que vocês reflitam e me retornem, tá? Para que a gente possa... Muitos de vocês têm pessoas que têm muito conhecimento a nível espiritual, e mesmo aqueles que não são espíritas, são religiosos, alguns são terapeutas, são psicólogos, mas eu estou falando a nível espiritual. Se eu tenho um projeto reencarnatório, porque todos nós somos unânimes, pelo menos quem é reencarnacionista,
de que nós estamos aqui para resgatar algo. Alguns mais forte, outros menos mais tranquilo. Algumas pessoas conseguem vivenciar isso com mais facilidade, outros nem tanto. Durante a nossa vida, o que ocorre? O período em que eu me disponibilizei para resgatar esse projeto começa a diminuir meu tempo. E eu começo inconsciente, lá nos nossos porões do inconsciente, perceber de alguma maneira que eu estou falhando. É isso. Que o tempo está terminando e eu não consegui fazer 10%. E às vezes até fiz 50%, mas o meu inconsciente acha que não é o suficiente. Às vezes só falta 20%, 30% para completar, mas eu queria completar tudo. E eu começo a me sentir decepcionado. Eu vou mudar essa palavra culpado, porque a culpa não existe, para mim a culpa não existe, mas a decepção. Eu consigo me sentir decepcionado. E dependendo de cada um, quando você se decepciona consigo, aquele que é resiliente, o que ele faz? Ele vai à luta. Não, peraí, eu não vou deixar isso barato não, eu vou correr atrás. E as pessoas que não o são, simplesmente murcham. E dependendo de onde você está, o que acontece? Aquelas pessoas à sua volta, que é natural, vão perdendo a paciência. E o que é pior disso tudo, quando você murcha, você perde a sua força vibracional, automaticamente você permite que aqueles espíritos que não lhe são afins, ou até mesmo lhe querem prejudicar, começam a te assediar. Um dia desse me perguntaram assim, tá bom, mas cadê meu protetor? Por que ele deixa fazer isso comigo? O meu protetor está do meu lado, orando muito por mim. Mas ele não pode interferir nas minhas decisões, porque é uma determinação universal da justiça, fazer com que eu tenha que lutar pelas minhas próprias decisões. Porque se eu não escuto, né, não mudo pelas pessoas que tentam me ajudar, é a mesma decisão, é o mesmo livre-arbítrio que eu tenho de dizer não para quem quer me ajudar, eu tenho de dizer sim para quem quer me prejudicar. Então a depressão é isso. E só tem um jeito de sair da depressão. Um jeito. É a pessoa se conscientizar que ela é um espírito com poder imenso. E aqueles que saem da depressão e buscam o suicídio, existe uma terapia que a gente não deve falar sobre suicídio para não estimular as pessoas. Eu, particularmente, eu acho que tem que conversar sim. A pessoa tem que saber que a vida não termina após a morte, que existe uma vida após a vida. E que ao desencarnar, ela tem... Roçando Klinser, ele fez um depoimento de que ele tentou se suicidar 4 vezes. E ele falou que ele só não se suicidou porque ele era espírita e tinha medo de ficar no umbral. Ele declarou isso. Falou assim, eu só não pulei daquelas sacadas 4 vezes, ou 3 ou 4, não me engano agora. Ele falou assim, eu só não pulei porque cada vez que eu ia pular, eu falei, meu Deus, mas se eu não morrer, é assim, se eu não morrer, eu vou ficar paraplégico numa cama. E se eu morrer, eu vou para um umbral, vou sofrer lá. E não pulava. Né? Então veja bem, veja como a consciência espiritual, não religiosa, porque a religiosa que eu falei é o início, mas a consciência espiritual o proibiu disso, e depois ele vai no centro e fala que realmente os protetores dele estavam do lado dele. Né? Vejam bem, mas estavam orando por ele, não podiam segurar ele, orando por ele. Então é isso que a gente tem que entender. A depressão, o próprio, está na Gênesis isso. Né? Eu não lembro o capítulo agora, mas se você quiser eu coloco para vocês, está na Gênesis isso. O próprio, no livro, o próprio Kardec, se eu não me engano, acho que é Obras Póstumas, fala alguma coisa sobre isso, que haverá os tempos, que é o nosso hoje, do maior índice de suicídio e depressão. Ele não fala assim, na nossa linguagem, mas lá fala que o índice de espíritos é totalmente desorientado, porque é o auge que nós estamos vivendo hoje.
Deixa eu te passar então alguns comentários, porque a gente já está quase no Cima da horário. hora, né? A Regina Lago, o suicida acha que terminando com sua vida terminará o problema. É isso, essa é a ideia. Mas eu só quero complementar aquilo que você falou. Esse medo do fracasso é o que muitas vezes determina A decisão. a decisão. É. E eu não tenho medo de desencarnar e ir para um umbral. Eu tenho medo da minha consciência. É a minha consciência que me dá medo lógico, em relação a isso. claro. Não é a zona umbralina, né? Porque a zona umbralina, às vezes, ela se compara e as pessoas acabam se comparando com aquela coisa do inferninho, né? É. Do inferno feito. E, na realidade, o inferno está feito na nossa própria consciência, né? Daquilo que, puxa vida, o que eu fiz, o que eu deveria ter feito. É uma cobrança. E isso é uma causa terrível. A cobrança, o medo de não completar aquilo que você se programou, aquilo que você se propôs a fazer. Porque já acha que o tempo é muito curto, né? O tempo é muito curto. Agora, quanto ao Tem uma umbral... pergunta da... tá rapidinho, só para uma coisa. Quando se fala de umbral, a gente fala muito de umbral lá do umbral do André Luiz. O umbral de André Luiz traumatizou a gente, né? Mas eu vou fazer uma pergunta assim, bem... Quando você de alguma maneira, você está com um filho drogado no meio do crack, você sofrendo, você desesperado, isso não chega a ser umbral? É verdade, é verdade. A Lady Del, que está no YouTube, ela só fez um comentário rápido. Boa tarde, a pandemia veio porque era preciso uma mudança, mas é claro... que o MTS, muitos agiram de forma errônea, mas com certeza sairemos mais fortalecidos. Muito obrigado pela sua contribuição, Lady Del. Sabe tudo, viu? Deixa eu falar uma coisa para você, que tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui muito interessante. A Claudete, a Regina Lago falou, o suicida acha que terminando, nós já falamos. A Claudete Ortega Pereira, boa tarde, Claudete. Ela fez um comentário. Boa tarde, eu tenho 70% do pulmão comprometido e nunca fumei. Pode ser um resgate? Sim. Claudete, eu não vou dizer que é o seu caso, tá? Não vou dizer que é o seu caso. Mas, por exemplo, uma pessoa que morre afogada, veja bem, eu só estou te explicando, eu não sou vidente, não tenho nenhum tipo de evidência, mas só para você entender, uma pessoa que morre afogada não por um acidente, né? Não por um acidente. Digamos que por uma imprudência, eu também não vou falar em suicídio, uma imprudência dela, ela morreu afogada, houve um dano no perispírito, no campo, no perispiritual, nas células perispirituais, dos órgãos perispirituais. Quando reencarna, ela traz essa informação para o órgão físico, tá? Ou então, você pode não estar fumado nessa encarnação, mas pode ter morrido de problemas pulmonares na outra. A Eliana Fernandes fala exatamente isso. Então, necessariamente, não tem nada a ver, porque o que nós somos hoje é muito mais fácil a gente observar que o que nós somos hoje é um reflexo do nosso passado, principalmente a parte orgânica, porque o perispírito, que eu disse, ele é um molde, né? Ele é um molde. Se de alguma maneira eu danificar nessa encarnação esse molde, na outra encarnação, como ele pega as informações dessas células e passa para as células orgânicas, se houver algum defeito, falhando alguma coisa, ele vai passar essa informação para o corpo físico, tá bom? Perfeito. A Delmira Ciccone Moutinho, tudo depende da nossa vontade e tudo acontece também porque damos vazão para isso. Sim, estamos aqui verdade, para crescer verdade. de todas as formas. Perfeito. Mas é preciso querer. E ver. A Eliana Fernandes fala, o Livro dos Espíritos 943, deve ser pergunta 943, pergunta. O que causa o suicídio? Ociosidade, falta de fé e saciedade. A gente tem que achar utilidade na vida, ter paciência e suportar as dificuldades. Tá lá. Ótimo, isso a gente vai conversar sobre isso, é um resumão bem perfeito. Isso aí. E a Eliana Fernandes fala que pediu como prova, também pode ser o caso da Odete lá, que falou pode ser prova também. Também pode. São muitos fatores, né? Não dá pra gente chegar. Cada um de nós é uma forma. A Eliana Fernandes completa dizendo assim, não é só o cigarro que afeta, tintas e venenos também. Sim. A gente fala que o cigarro, porque o cigarro você faz de forma voluntária, né? Ou seja, você decidiu, né? Você trabalhar com tinta e contaminar o pulmão é diferente. Você trabalhando, ou se você trabalha num ambiente que faz mal também, é uma situação diferente. Eu digo, porque o cigarro,
cigarro legal é uma decisão sua, né? O cigarro é uma, que nem dizem, algumas pessoas dizem que é um amigo, companheiro, aquelas coisas. Então, é mais uma decisão. Agora, você trabalhar e se danificar também, né, já é uma situação, né? Perfeito. Nós podemos já encerrar? Claro. Eu só queria dar um recadinho rápido para todos. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer a equipe da Uzi Santos, que nós produzimos os programas. A Uzi Santos continua conosco, estamos produzindo o programa da Uzi Santos, toda quarta-feira, às 20 horas, apresentação, Alexandre Carvalho, às vezes vão ter outros apresentadores também, que eu estou sabendo, né? E eu gosto muito disso, a confiança num trabalho sério, num trabalho digno, como é feito da Uzi Santos. Eu quero dar as boas-vindas para a Uzi Itanhaém, Peruíbe. Produzimos ontem, né? Ontem foi ao ar às 20 horas, o primeiro programa da Uzi Itanhaém, Mongaguá, acertei, né? Esse programa da Jaqueline, que está à frente do programa. Sejam bem-vindos, Allan Kardec, Jaqueline. Também estamos produzindo o programa da Uzi Itanhaém e também vamos produzir o da Uzi da Baixada. O importante é levarmos doutrina a todos os cantos. O programa da Uzi Itanhaém ontem foi com o Maurício Zominani, tá? Foi com o Maurício Zominani, falou sobre as leis morais, uma introdução às leis morais. Foi muito bom, muito interessante e é aprendizado, tá bom, gente? E terça-feira, né, Rob, nós teremos Sidney Galvão Amaral. Você fala, quem é Sidney Galvão Amaral? Sidney Galvão, para você ter ideia, à frente da nossa casa aqui do Seara de José, se deve a Sidney Galvão Amaral. Ele nos ajudou muito. Ele foi muito amigo da Dona Lola, um amigo dessa casa, né? E tem uma experiência, é uma entrevista que vai ser diretamente de Houston, no Texas, e ele vai contar uma série de coisas interessantíssimas. Eu não sabia. Você sabia? Aquela história de que quando a pessoa rouba lá, ele morou em Abu Dhabi, né? Na Arábia Saudita. Aquela história de cortar a mão, aquilo ali é verdade? Não sei. Você vai saber. Você vai saber porque ele vai contar. E realmente a experiência que ele teve é tão rica. Eu gostaria que vocês assistissem na terça-feira, às 20 horas, o Seara News. Entrevista agora com aquela biografia do Sidney Galvão Amaral, que estudou no Piratininga. Quem é daqui de Santos sabe qual é o Piratininga. Sabe, da minha época. Exatamente. A gente vai dar uma volta no tempo, vai falar de Santos, vai falar do Seara de José, da Dona Lola, e vai conhecer Sidney Galvão Amaral. Tá bom, gente? É isso que temos para hoje. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, tá tudo jóia. Gente, eu quero agradecer a todos que participaram, aos comentários. O pessoal está reclamando aqui, eu vou ter que sair porque está na hora do almoço. Eliana Fernandes, vai. E a Regina Lago falou, essa semana não teve continuação da novela Sexo e Destino. Foi esquecimento? Foi. Não foi esquecimento não, foi falha técnica mesmo. Prometo que eu boto os 2 capítulos essa semana. Foi falha técnica. Então tá bom. Gente, temos no final, o Divaldo, né? Eu não lembro. O que é? Agora no finalzinho. Tem uma mensagem do Divaldo Franco. Tem uma mensagem do Divaldo, tá bom. É isso? Mais alguma Gente, coisa? Mais uma vez, um abraço a todos, muito obrigado. Uma semana maravilhosa, um fim de semana muito gostoso, semana maravilhosa. Muita paz, muita energia e que a luz de Jesus esteja sempre banhando os vossos lares. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração. Sintam-se abraçados e acolhidos, que Deus abençoe a todos vocês. Continue com os nossos tratamentos, segunda e quinta, às 19 horas. Não esqueçam, 30 minutos de tratamento, aonde estão sendo realizadas as cirurgias espirituais também. As cirurgias espirituais estão ocorrendo durante esse tratamento, das 19 às 19h30 e repetindo terça e sexta às 3 horas da manhã. E por incrível que pareça, tem um público grande. Tem gente que não dorme e tem gente que é fora do país. Temos pessoas da China, pessoas que assistem, que são fora do país. Tá bom, gente? Obrigado a todos vocês. Fiquem agora com a mensagem. Portanto, seu herdeiro ditoso, NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado.
Farmácia Ativa, Tâmega, Turismo e Seguros, Securserve, Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nosso